iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz da Morgue, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje tratando de um tema que é o tema-chave de todo o projeto do programa Presença e Harmonia, do próprio projeto da Ordem Rosa Cruz, da nossa busca individual e coletiva, que é o autoconhecimento. E para falar disso, nós trouxemos uma pessoa muito eminente, muito ilustre, que tem uma projeção nacional e que sem dúvida vai repartir o seu conhecimento, o seu grande conhecimento, sua vasta experiência conosco, que é o Marcos Schultz, que é formado em Educação Física, Ciência do Exercício e Letras pela California State University de San Diego. Ele especializou-se em atividades de integração corpo e mente, começou a trabalhar com yoga e meditação em 1991 na Espanha e nos Estados Unidos, país em que viveu por 10 anos. Em 95, ele voltou ao Brasil e se estabeleceu em Florianópolis, onde mora até hoje. Além da formação universitária, o Marco passou vários anos viajando e estudando diferentes áreas relacionadas ao autoconhecimento. Olha que interessante isso. Ao desenvolvimento humano integral e à terapia e saúde holística. Na tradição do yoga, estudou com professores de diversas instituições no Ocidente e no Oriente. Sua trajetória na meditação é vasta, tendo explorado em profundidade diversas linhas tradicionais e contemporâneas. Há mais de 15 anos ele lidera grupos de estudos em viagens a importantes centros de peregrinação pelo mundo. Pelo Brasil, o Marco viaja extensivamente ministrando cursos, retiros e satsangs, que são encontros caracterizados por momentos de meditação, canto e mantras e ensinamentos de temática espiritual. Ele já produziu o DVD Yoga Básico, a coleção de CDs Simplesmente Satsang e é coprodutor do aclamado filme Eu Maior. No momento, o Marco está dedicado ao lançamento do DVD e CD duplo Simplesmente Satsang, Cantos e Mantras. Bom, vamos falar de tudo isso com ele, aqui aproveitando essa chance que o Cósmico nos deu de entrevistar uma pessoa tão experiente. Tudo bem, Marco? Tudo bem, irmão. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, muito bom estar aqui. Que bom. Marco, fala um pouco da tua busca espiritual. Como é que surgiu? Como é que você despertou para a espiritualidade? Uma pergunta interessante, né? Porque eu acredito que o próprio fato, né, do cabimento da encarnação, de estarmos aqui com essa oportunidade de escola, né, na vida, eu posso me lembrar de diferentes etapas da minha vida, até bastante pequeno, né, de crise, de questionamentos, e surgindo aí uma invocação para seguir a busca e para olhar para os lados, para sair do contexto, né, familiar e ver se tinham outras opções também. E isso muito cedo, desde cedo mesmo, através de uma busca de respostas ou do desenvolvimento de perguntas mais adequadas para que, enfim, a vida pudesse se fazer mais extensiva, mais estendida, mais plural. Mas muito cedo, muito cedo. Eu digo que eu encontrei o yoga formalmente com 18 anos de idade, mas bem antes disso já existia um yoga acontecendo que eu não me dava conta. Um yoga interno, vamos dizer assim. Sim. E em todos nós. Yoga num sentido assim do estado, né? Que nos coloca essa marcha. E eu gosto muito da frase, né? Bem-aventurado aquele que marcha, aquele que anda, aquele que segue, aquele que respira, aquele que caminha. E talvez não tenhamos consciência disso, né, na idade, mas já existe alguma coisa acontecendo porque estamos o tempo inteiro em movimento, né? Mas o yoga, no sentido formal, ele veio a dar essa consciência de que já existia alguma coisa em mim, através até mesmo do sofrimento, ou seja, dessa condição de fragilidade, né, que todos nós compartilhamos como seres humanos. Mas esse dar-se conta, ele foi um momento assim muito importante, porque aí era como se a costura da vida fizesse sentido e as peças começassem a se integrar e se encaixar uma na outra. Você se iniciou no yoga assim mais formalmente, né? Não que não estivesse acontecendo antes, como você falou, né? Já era um processo teu, né? Que possivelmente você trouxe de outras existências, sim, né? Irmão, que aquilo vinha. Mas como é que se deu a sua inserção assim no yoga mesmo? Foi em alguma linha específica? Você teve mestres? Fale um pouquinho dessa... Boa pergunta. Eu já tinha um envolvimento com tradições religiosas, com meditação antes. Isso tudo também, yoga. Mas num sentido tradicional, formal,
Eu fui atleta a minha vida inteira e morando fora do Brasil, em determinado momento eu tive uma lesão bastante séria e de repente eu me vi com um tempo para poder me dedicar a alguma coisa que não me dedicava antes, porque até então eu me dedicava muito aos esportes no sentido competitivo de alta performance. E foi aí que eu tive a oportunidade, dentro do contexto universitário, num curso extracurricular, de encontrar a prática de Hatha Yoga com um mestre de artes marciais, que também tinha naquilo um apoio para ele continuar se trabalhando. Eu lembro que foi um encontro assim, muito interessante, porque o lado mais yang dessa pessoa era ligado às artes marciais, à luta, ao combate, né? Bom combate. Mas e o yoga, a parte mais feminina, mais yin da sua necessidade, né, orgânica, energética, era alimentada pelo yoga. Então ele tinha, dentro desse contexto universitário, algumas oportunidades de compartilhar isso, e foi aonde nos encontramos. Eu com um mestre de artes marciais, mas oferecendo, compartilhando yoga. Então para mim foi assim muito cabível. Com certeza. Porque entrou muito fácil. Ele realmente foi o meu primeiro mentor dentro desse caminho, sem necessariamente ter o rótulo de yoga, né? Entendo. E isso com 18 anos de idade, em San Diego, na Califórnia. Na Califórnia. Mas você deu você teve outros mestres, outros instrutores, você tem viagens aí no seu currículo de busca espiritual. Você pode falar um pouquinho disso? Sim. Foi um primeiro encontro, de novo, formal, e que instigou uma coisa assim bastante importante em mim na época. Porque em função dessa relação com o esporte, eu até estava cursando educação física, ciência do exercício, eu, de uma certa forma, abriu-se uma consciência, um dar-se conta da possibilidade de a existência humana, ou até o corpo humano, a atividade física, ser um caminho de espiritualidade. E simplesmente quando você se coloca atento à ação, ao invés de você fazer, né, o que você está fazendo preso a um objetivo no futuro, de você estar inteiro no momento presente, aqui e agora, de estar atento ao que você está fazendo. E isso, yoga, né, toda essa proposta de integração corpo e mente, ela poderia ser resumida em simplesmente prestar atenção no que você está fazendo aqui e agora. Estar presente. Então, para mim isso foi uma descoberta assim, muito bacana, um dar-se conta muito importante, e que me fez, sim, interessar num contexto assim bastante fértil, porque naquela época, isso você está falando do final dos anos 80, início dos anos 90, a Califórnia era muito... a diversidade, a fertilidade de opções era muito grandes. Então, daí eu comecei, de fato, a buscar e a ver possibilidades diversas de se experimentar, de vivenciar, de conhecer yoga, né? E dentro de um contexto ainda que eu diria para você bastante, talvez, contemporâneo, ocidentalizado. Eu não tinha nenhuma invocação, por exemplo, ainda, de busca, de chamado por Índia, pelo Sanatana Dharma, pelo Oriente. Mas passaram-se poucos anos até esse momento ter chegado e aí a porta se abriu de vez. Você teve um contato, né, muito próximo com um grande mestre de yoga, que é o professor Hermógenes, né, que é um ícone do yoga. Sim. Você poderia falar um pouquinho disso? Como é que foi a convivência com o Hermógenes? O que você, se puder resumir, né, o que você captou com ele? É interessante. E tentando fazer, né, numa breve história, a relação disso tudo, quando pequeno, meus pais, principalmente minha mãe, praticante de yoga, eles tinham um livro do Hermógenes. Então, a primeira lembrança que eu tenho de relação com o termo yoga foi através de um livro do professor Hermógenes. Aconteceu tudo isso, enfim, fui para fora, passei 10 anos, voltei para o Brasil, né, com uma proposta de yoga dinâmica, de um trabalho de Hatha Yoga bastante intenso, né. Naquele momento não existia a possibilidade de encontro, porque o Hermógenes ainda, e são palavras dele, muito preconceituoso com essa nova leva de yoga, que ele até considerava um yoga ocidentalizado, que não era yoga, né? Isso é, de fato, um depoimento dele, né? Se autocriticando. E quando conhecemos-nos, isso foi provavelmente ali há uns 12, 15 anos atrás, talvez. Eu lembro exatamente do momento.
onde eu, enfim, humilde, né, você recebe a oportunidade de estar, de fato, perto, próximo de uma pessoa ilustre, mas até então eu não reconhecia o quanto dessa luz, desse brilho. A grandeza dele. Mas eu estava aqui no estado do Paraná, em Santa Catarina, num retiro, e quando ele entrou na sala, e já tinham acontecido ocorrências semelhantes com algumas pessoas muito especiais na minha vida, eu comecei a chorar sem querer. Você foi sensibilizado de alguma forma? De alguma forma. O que eu reconheço é como quando você tem uma alma enobrecida, que tem o brilho, que tem luz, essa alma naturalmente, espontaneamente oferece darshan. Darshan é a graça, é a bênção. Ele oferece bênção. E se você está minimamente aberto àquilo, atento ao momento, presente ali, né? Você recebe a bênção. Então eu acredito que as lágrimas, esse choro, que era um choro de alma, não era o corpo chorando, foi um momento assim onde me mostrou o quanto essa pessoa, ainda em vida, poderia trocar, oferecer, ensinar, compartilhar. E eu tive a graça, a bênção da gente ter, desde então, desenvolvido uma relação pessoal bastante íntima. E foram anos, né, até o falecimento dele, agora em março, foi recente, da gente trocar e comungar muitas coisas importantes. O nosso amor por Deus, o nosso amor por Jesus, o nosso amor pelo yoga. E me sinto, de uma certa forma, tanto pelo dever quanto pelo prazer, de estar dando extensão, sabe, a essa obra, a esse legado do Hermógenes. E eu falo isso com toda humildade, mas nesse sentido, nesse direcionamento de um yoga dedicado, né, ao autoconhecimento, a Deus, né, ao reencontro da alma com a sua essência. E ter a bênção dele, né, para poder seguir essa senda e seguir essa obra e seguir compartilhando, né, as boas novas, a canção do yoga com as pessoas, de fato Sabe, isso é muito bonito que você falou, Marco, e principalmente porque o yoga, na sua visão, ele não é compartimentalizado, não é setorizado, ele não tem dogmas. Né? Você não está falando necessariamente em escolas de linhas, você está se remetendo ao que etimologicamente o yoga significa mesmo. Sim, irmão. E é interessante o teu comentário, porque de fato é isso, sabe? O próprio nome, o termo, né, que hoje ainda a gente usa e se apoia simplesmente yoga, tudo bem, tem um programa chamado Simplesmente Yoga, mas ele está a serviço de um propósito que é simplesmente o yoga. E saindo e fugindo um pouquinho dessa tendência nossa, né, como seres humanos, de nos confundirmos com as instituições que estão a serviço de uma causa maior. E, de repente, a instituição fica mais importante, se sobrepõe à causa, né, à fonte, ao servir. Exato. Então, esse nome, ele é um jogo de palavras que em português até funciona bastante bem, né, porque simplesmente ou yoga. E tem as palavras essas, mente simples, simplesmente, que eu acho que são bem cabíveis também, porque o yoga, num sentido de sadhana, de prática, ele traz a possibilidade da gente resgatar de fato essa simplicidade, esse simples original que a gente perdeu, né, na confusão das nossas vidas. Né, da vida. Marco, então falando, como é que funciona esse curso de formação e aprofundamento em yoga e meditação que você tem dado aí, já durante os anos? Sim. Enfim, acho que vale também um pouquinho da investigação. A palavra formação é uma palavra delicada, né, porque não existe sem dúvida, não formação tem como, em autoconhecimento, formação em espiritualidade. Sim, vai se diplomar, né? Exatamente. Teve um final o curso. Exatamente. O curso, né? Acabou, está aqui, você certificado. Né? E a palavra mais adequada é a palavra aprofundamento, porque de fato é um mergulho constante, é um caminho sem fim, da gente de fato poder oferecer um programa, recursos para as pessoas se trabalharem, né, como seres humanos, buscando honrar a sua humanidade, mas através do cabimento desse karma, desse ser humano. Como é que eu vejo nisso uma possibilidade de me catapultar em direção a algo maior, de sair desse resumo. Eu gosto muito de colocar o yoga como um caminho, o sadhana, a prática de yoga do denso ao sutil. Certo. É um caminho, de fato, do eu menor
ao eu maior, mas não trocando títulos, é o eu menor se estendendo ao maior que já está aqui presente, mas que ainda não é reconhecido, né? Então o yoga como ciência, ele vem dar essa capacidade, esse apoio da gente através de um aquietamento mental, ter uma clareza maior daquilo que sempre foi e sempre será, que já está aqui presente. E o que nos falta de fato é uma condição mais humildada para reconhecer o que já está aqui. Você diria que depois de algumas experiências, alguns anos de prática no yoga, você descobre que tudo é yoga? Sim, tudo yoga. Tudo yoga, mas assim, é fácil a gente entrar dentro de um contexto onde sim, né, todas as bênçãos e a graça e a grandeza da vida e sim, mas ainda uma humildade, sabe, que eu acho tão necessária, porque eu posso me confundir no meu sim, achando que ele é grande porque ele é emotivo, ele é empolgado, ele é entusiasmado, mas eu acho que, acima de tudo, essa palavra, né, que eu comentei, humildação, eu acho que essa palavra... Humildação, uma palavra que eu aprendi com o professor Hermógenes. Primeira vez que eu ouço. Humildação, que não é humilhação, apesar de eu acho que a vida tem um cabimento quando nos traz condições humilhadas da gente se humildar, mas a palavra humildação é uma palavra que eu sinto que reverbera a virtude da coragem e da humildade. Então, nesse sentido, o yoga, ele vem a trazer uma condição favorável para a gente, sim, humildados, mais corajosos, mais humildes, podermos, né, trilhar esse contexto kármico, mas já conectados com a sustentação de um dharma, né, que nos dá a condição de viver dignamente, né? Marco, eu não posso deixar de te perguntar como é que você vê essa explosão do, vamos chamar de yoga, várias linhas de yoga, várias abordagens no Brasil, e alguns às vezes até completamente desconectados com a espiritualidade. Sim. Numa proposta assim até mais agressivamente comercial. Se você se sentir à vontade, né? Porque eu acho importante aproveitar a tua presença aqui, porque tem muitos buscadores que nos... tem Rosa Cruzes, inclusive, que praticam yoga. Acho que um esclarecimento cabe aqui. Eu acho oportuna a tua pergunta, gratidão pelo espaço, né, em talvez oferecer alguma contribuição para essa percepção, né, do que é essa realidade do yoga hoje, não só como tradição, mas até, né, como produto que acabou virando, né, nas mãos de muita gente. Eu acho que o yoga está no sentido essencial, fundamental, ele está além disso tudo. E se o yoga está aqui representando o todo, tudo faz parte. Então, eu acho que o yoga é mais do que isso que se apresenta e vai continuar sendo, mas está ali. Quando, de repente, por exemplo, você vê uma prática de yoga encaixotada, sendo oferecida dentro de um contexto, por exemplo, de uma academia de ginástica. Por que não? Né? Se o yoga está aqui representando tudo, é também aquela prática na academia de ginástica também. E as pessoas estão ali, de repente, podendo receber aquele tanto, né, de todo o poder do yoga. E tudo bem, dentro de um contexto, por exemplo, de academia, vou me fixar aqui no exemplo, é interessante porque se as pessoas passam, por exemplo, a praticar atividade física, como eu mencionei anteriormente, que aconteceu comigo, com atenção, isso já cria um campo favorável para a manifestação do yoga, que é a mente se aquietando, que é, de repente, a pessoa fazendo não um mero exercício, né, dentro de um contexto de anatomia, mas já aonde o sopro, a respiração, já fazendo parte, coloca a pessoa num estado meditativo, praticando atividade física, praticando um esporte específico. Então, nesse sentido, eu acho que já são passos importantes para as pessoas darem, sabe? E é inevitável que esse caminho vá se estendendo, vá se aprofundando, vá se elevando, e de repente a pessoa, sim, aí por vontade própria, por um chamado próprio, vai se interessando pelo aspecto mais filosófico, pelo aspecto religioso, né, por tudo que a tradição do yoga, no caso, oferece, e não só limitando isso à tradição, ao que veio, né, de milhares de anos atrás, do Oriente, mas eu acho que existe um yoga acontecendo, não acontecido lá atrás, não por acontecer lá na frente, mas acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que
é só uma questão da gente, talvez, dando um passo atrás do preconceito, entender que o sagrado pode se manifestar em tudo e em todos. Olha, muito pertinente essa sua explicação e surpreendente até também. Muito importante. Sim. Marco, vamos falar um pouquinho do teu trabalho em música. Você tem um trabalho muito interessante com mantras e cânticos sagrados. Sim. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Sim, isso é um canal que, pela graça de Deus, se abriu há uns bons 12, 15 anos atrás, talvez. Não sou músico, não sou cantor, vejo nisso tudo um sadhana, uma prática linda de louvor, de devoção, importante, até num nível de sobrevivência, porque me faz sim estar mais próximo, através da devoção, né, de Deus em mim. Sinto que é um contexto muito bonito, porque dentro desse momento do mundo, né, desse momento da vida, onde tanta provocação, tantas sombras, tantos desafios, a música, ela vem e acolhe, ela enriquece, ela traz um campo de encantamento favorável. E aí quando você, né, soma isso, mantras, palavras de poder, cantos, né, devocionais, aí é um contexto muito favorável das pessoas se aquietarem, abrirem seus corações e comungarem com alguma coisa que vai além de nós na condição da forma, né? Eu acho que esse contexto de satsangs com os cantos e os mantras, eles são um contexto assim, muito favorável em se experimentar yoga verdadeiramente, em ser invadido pelo yoga ali. E sem querer, e de novo, não é nenhuma questão assim de você chegar lá, né, preso a uma expectativa, ou uma preocupação, ou um conceito. Pelo contrário, se libertar de tudo isso e simplesmente permitir, né, naquela congregação de um canto compartilhado, um estado de consciência alterado ou mais elevado, para a gente poder aí voltar para as nossas vidas com essa percepção que, cara, a minha vida não é só o resumo que parece. Goste ou não goste desse resumo, que tem uma extensão, uma possibilidade de extensão. E o propósito de satsang com os cantos e os mantras é exatamente esse, sabe? Inclusive, eu nem sei como é que dá, a gente não gosta de rotular, né? Mas essas apresentações que você faz, não sei se dá para chamar de show, é muito mais uma vivência, vamos chamar de vivência? Sim. Porque as pessoas, elas não participam passivamente, apenas, elas parecem que são tocadas. Sim, sim. Você pode dizer em primeira mão isso? Boa colocação, porque não é de fato um show, um concerto, uma performance, é um contexto, é um encontro, um convite para as pessoas compartilhando a sua presença, poderem comungar com a presença em nós. E é importante de colocar, não é necessariamente assim, não existe um roteiro para todo mundo fazer igual ou seguir igual, existe uma proposta através dos cantos. Sim. Mas tem muitas pessoas que vão para lá dentro de uma necessidade mais contemplativa e ficam em silêncio e comungam com aquilo, porque são respeitadas, enfim, com esse silêncio. Porque o silêncio também é uma prece. Claro. Então é aberto, esse termo, inclusive, sangha, ele vem invocando, né, a nossa lembrança de relação, de comunidade. Isso que eu ia te perguntar, o que é o simplesmente satsang? Né? Por que você chama essas apresentações, essas vivências, simplesmente satsang? Sim. O termo é um termo em sânscrito que a gente se apoia, né, da tradição, e isso vem muito fácil hoje. De fato, é uma proposta. Existe uma intenção de satsang e uma responsabilidade por usar esse termo. A palavra sat em inglês self, em sânscrito atman. A gente poderia traduzir isso como alma, como ser, mas uma colocação em português que eu acho que é bem adequada é o si mesmo em nós. Então é o sujeito e não o objeto. O objeto aqui é o marco. Existe um eu sou antes do marco. Sat é esse eu sou. Então, um encontro que busca reverenciar, criar espaço para um resgate de relação, de consciência, de conscientização do eu sou em nós. O eu sou não sai de mim para ir para você, já tem um eu sou aí presente com o Jamil. E a gente tem que se desvestir, né, de Marco, de Jamil, para poder ter a chance de comungar com aquilo que é, com o eu sou o que é. E Sangha, a palavra essa é a comunidade, né? A fraternidade de pessoas que não compartilham uma intimidade no sentido pessoal,
porque o encontro ele está aí aberto, né, disponível a todos. É um contexto bastante heterogêneo, mas que dá essa beleza, né, do contraste, da alteridade, do colorido. Eu gosto de sempre colocar satsang como um contexto que cria essa possibilidade da gente compreender, vivenciar uma matemática quântica, não de 1 mais 1, 2, porque tem muitas diferenças ali, contrastes. Mas tem 1 mais 1, 3. Então existe um outro, né, que nos permite... Abrir essa possibilidade. Exatamente, abrir essa possibilidade. É o dito de Jesus, né? Quando 2 ou mais se reunirem, em meu nome, em nome do eu sou, estarei presente. Ali estará, né, o Cristo. Satsang tem essa proposta. E eu diria até, me perdoe te interromper, irmão, essa ousadia, sabe? A alma é ousada. Né? Porque senão ela não entra nos conformes do ego. Então, nesse sentido, o satsang vem a dar esse campo para que nossas almas, o Atman em nós, ele possa, né, ser expressivo, cantando, né, reverenciando, olha, que purificando. Lindo, que lindo isso que você falou. Eu espero, os dados do Marcos saíram aí, a página dele. Vamos ficar atento à agenda dessas vivências que ele tem propiciado, né? Inclusive você está aqui em Curitiba para uma delas, né? Você vai ser da Faculdade Espírita, essa apresentação. Eu espero sinceramente que você possa vir algum dia aqui na Ordem Rosa Cruz desenvolver esse trabalho. Mas, Marco, para a gente fechar, fale um pouco desse grande projeto que é o Eu Maior, o filme Eu Maior, que já é um filme que pode ser considerado aclamado, mas se você conseguir resumir, né, em rápidas palavras. Gratidão pela oportunidade também, irmão, porque eu acho que é de fato uma obra que merece, né, essa extensão, essa divulgação, porque ela foi feita, produzida para servir à causa do autoconhecimento. A prisão é maia, é ilusão. É eu não saber quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. E como dizem os bons navegantes, nenhum vento é favorável para aquele que não sabe aonde quer chegar. A gente, como produtores, tivemos bastante cuidado. Primeiro, uma obra brasileira, com 30 personagens, pessoas comuns, como eu, como você, mas vivendo, sim, os seus swakarmas, os seus swadharmas, os seus talentos, os seus dons, os seus desafios, né? A sua oportunidade de crescimento, de extensão. E isso foi muito bacana, essa seleção de pessoas, e obviamente a lista era grande, mas a gente buscou ser muito cuidadoso, né, de gênero, de religiões, de tradições, de estilos de vidas, mas todos que tinham alguma coisa para falar da verdade em si, né, de eu maior, seja através de questões favoráveis da vida, né, de agraciamentos ou de desafios que, cara, me colocaram numa situação onde eu aprendi alguma coisa com aquela oportunidade. Então, coisas que nós, seres humanos, compartilhamos em comum e que nos estendem. E o filme, com essa soma, né, de pessoas e personagens, ele acabou criando um contexto onde a minha experiência pessoal e o compartilhar de pessoas a mim, que as pessoas veem um filme e sentem justamente alguma coisa estendendo de um reconhecimento de que aquela vida, né, na tela não é uma vida fora da realidade que eu também vivencio, né, das dores e dos prazeres de ser humano. Então é um depoimento de pessoas, uma obra, um conjunto, né, de depoimentos que criam um contexto favorável para a gente poder resgatar um elo de identificação com a nossa condição, sabe, de seres humanos não contentados com o resumo, com o que o de fora para dentro oferece, com o que a maioria, né, das pessoas no sentido de cultura, de padrão de vida, de conceitualização de vida. Eu acho que o Eu Maior traz a possibilidade de enxergar um pouco além. E para uma pessoa que está se sentindo só, através dos seus próprios questionamentos, de, cara, eu não me identifico com esse padrão de vida, com esses valores de vida, que tem alguma coisa além disso, o filme acaba trazendo um acolhimento de que, não, tu não está sozinho, nossa é a dúvida também, nossa é a busca também, nosso é o inquirimento também. Então, que bom poder, né, se sentir numa fraternidade dentro de um contexto que, ainda que num processo de conscientização, haja essa chance da gente, não, tá tudo certo, sabe? Vou seguir aqui minha senda, minha vida,
e tem um maior em mim me levando, sabe? Não, e tudo indica que o filme tem tocado realmente as pessoas. Para quem quiser acessar, ele está disponível na internet. Sim. Né? Para onde que a pessoa vai para assistir? Essa foi uma proposta justamente para sair de um contexto, vamos dizer assim, elitizado, né? Onde autoconhecimento, onde cursos de yoga, de meditação são sempre cobrados. A nível de cursos de retiros, não, sabe? Está aí a oportunidade, de repente, das pessoas verem através de um filme que está disponível gratuitamente na internet. Então é só entrar no YouTube, colocar Eu Maior e você tem o filme, todo ele, com qualidade de imagem, de áudio, disponível abertamente. Olha, vale a pena ver. E vamos nos unir para divulgar e amplificar ainda mais essa mensagem do Eu Maior. Que assim seja. Marco, olha, foi um prazer inexprimível e mais do que palavras, você irradiou. Você é uma pessoa que irradia. Isso é muito importante, eu tenho certeza que as pessoas receberam essa energia. E eu não sei se é possível de pedir isso, a gente já está encerrando o programa. Tem como você cantar o mantra para a gente? Eu prefiro talvez fazer uma prece e compartilhar, uma prece que obviamente é um conjunto de palavras que se somam e que invocam, né, Vamos essa juntos, lembrança então. do algo maior. Sim, com prazer, irmão. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mavit Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sri Guru Pyo Namaha Hari Om. Que assim seja. Que assim seja, irmão. Até o nosso próximo encontro. Namastê.